O Van Hatten, Van Hatten estava lá na manifestação, a gente estava comentando agora com o Mota. O que foi? Que foi? Não, não dormiu. A gente está... Obrigado por você ter vindo. O que é esse... Eu tenho medo desse brasão. Cuidado, meu. Eu tenho medo. Perigoso. Recordações ruins. Pastinha. O cara vem com uma brasão. Esse brasão. Trouxe currículo. Péssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tá com o Mota lá. O Mota tá com a gente no Rio. Vai acompanhar aqui. Vai bater um papo junto com a gente. Boa tarde a todos. E a gente estava falando da manifestação ontem, que você estava lá, você acompanhou. Eu nunca vi um negócio desse tamanho. Caiu até o sinal da Globo. Só o Jovem Pan tem equipamento para transmitir. Mas eu digo de gente na rua, porque uma coisa é você ver essa imagem. Quando você vê essa imagem da Paulista... É lógico, já tivemos outras manifestações aí. Eu digo que tinha tanta gente que não cabia mais na Paulista. Então as pessoas ficaram nas ruas paralelas. Isso. Daqui até, sei lá, até a Estados Unidos. O pessoal apinhado, viu? Não era um negócio aquele, braço de distância, nada disso. Agora eu te pergunto uma coisa que eu fiquei pensando com os meus botões, vendo tanta gente na rua. Antigamente a esquerda... ela tinha uma conversa que fazia com que as pessoas fossem na rua. Que eles chamam hoje de como é que eles chamam de... O quê? Hoje em dia tem um nome, isso tem um nome... Engajamento? Não é engajamento, tem um nome que... Militante? Não é a militância. A proposta da esquerda, narrativa, para usar um termo bem atual. As pessoas acreditavam naquilo lá da esquerda. Que era o quê? Há 30 anos é a mesma narrativa. Era bonito, coisas bonitas. A direita, ela tem uma narrativa hoje. Que é o quê? Estão mais nessas pautas de costume, tal. Família. Da família. Liberdade. Eu não sei, a liberdade é agora, mas eu digo a segurança. Sim. Eu digo que é... livre mercado. É isso que o povo quer, né? Segurança. É a segurança, é a religião, é a família, é a proteção da família. Contra a doutrinação na escola, né? Que você tem a liberdade de ter ensino mesmo, hoje em não dia, educação enviesada. Hoje em dia, essa é que é a pautas definidas. Essa é a pauta. Em grande parte desconstrução do que a esquerda fez quando no poder ao longo de todos esses anos, né? Então, mas a esquerda ela não conseguiu fazer com que ela prometeu lá atrás. Ela não consegue isso. Ela não consegue o desenvolvimento econômico e o progresso, mas infelizmente grande parte do retrocesso e da doutrinação ela lamentavelmente consegue. Então, mas você acha que o cara de esquerda ele não vai mais para a rua justamente por isso, porque nem ele acredita mais no que os caras de esquerda dizem, porque é a mesma coisa. Eu acho que tem muita hipocrisia, né, que fica muito exposta quando uma pessoa é de esquerda, então a pessoa já conhece a vida real do esquerdista e compara com o que ele defende, vê, mas tu não vive nem o que você prega, né? Então essa é uma parte, acho que relevante. E sobre não ir para a rua também tem um grande componente que era o financiamento público das entidades sindicais, por exemplo. Você fala o sindicatão, a CUT, a CUT ganhava muito dinheiro, eram bilhões de reais que não tem mais, né? Então muitos iam para a rua por isso. Né? Mas esquece isso, esquece isso. Vamos pegar o afegão médio, o cara normal. Eu acho que mesmo o cara de esquerda, ele já não tem mais essa... Não, mas também ele precisa lutar hoje porque se está, na verdade, tudo se encaminhando no Brasil para essa ditadura do Lula junto com o Moraes, executivo, judiciário caminhando em conjunto. Quem está precisando lutar e mostrar que está insatisfeito é quem está na direita. E por isso encheu tanto a rua, mas, entendeu? Por exemplo, essa pauta agora que é a saidinha. Quando você está ganhando, você joga parado. Em geral é isso, não é isso? E hoje a esquerda está nitidamente ganhando. A gente acha mais ou que menos. No discurso não tanto, eu concordo. Acho que tem muita retórica que já está por terra. Mas no hard power, olha o que a gente está vendo aí de abusos, por exemplo, do próprio Supremo, mas de novo é um consórcio junto com o PT, as manifestações do Lula e a forma como está aparelhando todas as estatais, os órgãos públicos, e a gente tem conseguido ver muito pouco reação, né? Então, acho que, sob o ponto de vista das instituições públicas... Reação popular? Reação daqueles que estão em postos estratégicos e de decisão e que não fazem seu papel. Mas o Congresso, para começar, porque o Congresso representa o povo, sim. É um sistema. Mas vamos lá. O cara que está lá, o cara que hoje dá as cartas, ele já foi doutrinado.
Ele está há 40 anos sendo doutrinado. Hoje ele dá as cartas, ele já tem essa cabeça. Sim. Então esse é que é o... Por isso que é uma coisa que demora muito tempo para virar. E cabe a vocês. É isso aí. Mas você acha doutrinar? Claro, ou você acha que o cara tem um interesse? Não tem ideologia. Não, mas tem, lógico que tem. Tem, claro que tem. Mas quem tá lá também, a gente sabe que joga de acordo Tem interesse, mas tem gente que acha que realmente... Eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente tem que mudar e que nós já perdemos na comunicação há muito tempo e para recuperar não é fácil. Por exemplo, Ministério da Educação. Nós perdemos já na forma como é chamado o ministério. Deveria ser Ministério do Ensino. Pagador de impostos é o que nós todos somos, mas a gente se chama de contribuinte. Então essa batalha da comunicação, que é muito mais profunda, né, que tem raízes na cultura de um povo, precisa ser revertida. E para isso nós precisamos também bater em teclas de uma forma muito organizada e com estratégia, que é uma das coisas que eu mais tenho dito que nós precisamos, inclusive, como oposição, aprimorar, que é a estratégia. Se você for pensar em PT, em esquerda, os últimos 4 anos, principalmente, do governo Bolsonaro, tem 3 ou 4 temas que eles passaram batendo os 4 anos e a gente lembra o que eles fizeram. Quais são os 3 ou 4 temas que a oposição está batendo firmemente para daqui a 4 anos, na próxima eleição, todo mundo lembrar? Foi nisso que a oposição bateu para acabar com esse sistema fajuto aí de Lula, Moraes, Executivo, ou PT, STF. Então nós precisamos aprimorar a estratégia para vencer a batalha da comunicação, que a esquerda entende bem que se você começa ganhando ela, o povo na rua é importantíssimo sim, mas ele se torna menos importante do que para a direita, que hoje necessita de centenas de milhares, como a gente teve ontem na Paulista. Foi lindo. Foi glorioso. Continuar a falar sobre isso. Você sabe que isso queria passar. Eu não conseguia ver o fim da rua. Eu nunca estive nessa experiência de estar na Paulista lotada. Eu não posso comparar com outros eventos. Mas eu subi lá no caminhão, eu não via fim da rua. Mas você sabe o que eu acho interessante? Nem para um lado, nem para o outro. Você sabe o que eu acho interessante? É porque fala que é golpista, né? Não sei o que dos golpistas, é o golpista democrático. E você vê lá que só tinha senhoras, senhores. Exatamente. Senhoras, senhores, crianças. Tal, e tudo na mais absoluta tranquilidade, levando a bandeirinha. Pô, achei bem legal. Marcelo, eu queria repassar para você a pergunta que eu fiz pro Mota também, vindo de encontro ao que você está falando aí. Quem que ganha com essa manifestação de ontem? O que eu perguntei pro Mota foi um Bolsonaro que hoje é alvo de perseguição, estão tentando imputar crime, querendo colocar ele na cadeia de qualquer jeito. Todo mundo falou, depois dessa manifestação vai mudar, vai ser diferente. Isso assusta quem? Assusta só quem recebe votos ou assusta também pessoas que não recebem votos e vê a força do povo na rua? Lugar, é o seguinte, acho que eu observei 3 coisas principais que aconteceram ontem. A primeira, a união da direita. Assim. Tem alguns grupos ainda que meio reticentes, o Bolsonaro convocou, aquela coisa toda, né, mas a união da direita estava ali. E era algo que eu vinha cobrando também há muito tempo e me engajando por isso, porque vocês lembram, eu estive nas ruas já, acho que foi março ou abril do ano passado, depois da tragédia do 8 de janeiro, contra o negócio do PL da censura. Depois nós fomos às ruas na questão do Deltan Dallagnol, que teve grupos que não foram, outros que convocaram e saíram. Depois nós tivemos o caso do Clesão, né? Aí eu vim aqui na Paulista, também teve uma parte que não veio, e finalmente agora, com essa manifestação gloriosa, nós tivemos vários grupos de direita. Alguns, inclusive, apesar da convocação ter sido feita pelo Bolsonaro, para dizer, não, o negócio é muito maior do que o Bolsonaro. Exatamente. Né? O negócio é que nós temos que estar na rua nesse momento, e eu disse, uma questão, inclusive, de coerência. Eu cobrei quem não foi no Deltan, eu cobrei quem não foi no Clesão, como é que eu não vou estar aqui agora? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas estão cansadas do que está acontecendo, tanto no Executivo com Lula, como no STF com os abusos de autoridade. Então, as pessoas estão movidas por rejeição enorme ao sistema, aquilo que está acontecendo. Cúpula do Congresso não vamos deixar de fora, também, mas menos, que talvez até deveria ser mais cobrado que os outros 2, porque é quem realmente pode resolver. E finalmente a terceira coisa, a popularidade do Bolsonaro é enorme.
Não dá para dizer que não. Mas é enorme. Mas isso ninguém tem dúvida. Não, mas ele mesmo acho que tinha dúvidas antes de convocar se as pessoas iam realmente vir, se ia ter tanta gente na rua. Isso é normal do ser humano. Eu acho que ele estava preocupado, porque, lógico, ele tem 70 advogados e deve ter falado, cuidado. Isso também tem isso, claro. Cuidado com o que fala. Mas é inconteste, não tem como ninguém honesto olhar pro cenário da rua e convocação do Bolsonaro e dizer, não, o Bolsonaro não é um líder popular na direita. Você pode discordar de coisas dele, concorda com outras, mas não tem como dizer que ele não é um líder e que nesse momento não tem ninguém para substituir no quesito mobilização de pessoas. Mas um deputado da esquerda, se você pode até responder... Aliás, nem na direita nem na esquerda, porque o Lula não caminha em lugar nenhum. Ele não consegue juntar esse tanto de gente. Cadê a melancia do Van Halen? 80 pau. Ele vai responder nessa pergunta. Um amigo deputado petista, ele disse que a tese que eles estão falando hoje é que essa manifestação não preocupou em nada eles, e sim nas eleições municipais. Foi dado o recado. Que se quiser colocar medo em alguém e o bolsonarismo ou o Bolsonaro sair vitorioso, você tinha que fazer isso simultaneamente em todas as cidades ou o estado. É isso que talvez, eu acho que ele não saiu favorável. Sim, só quem perdeu foi o municipal, Quando o teu adversário disse que não está preocupado, é porque ele está preocupado. Acho que essa é uma regra bem até... Se o cara se obriga a falar alguma coisa, a indiferença é o maior sinal de que ele não está preocupado. Não estavam indiferentes. Né? E as imagens falam por si só. Questão de eleições municipais são fundamentais, a gente está vendo todo esse esforço aí agora, estou inclusive ameaçando o PL eventualmente de proscrição, né, que o judiciário poderia, em virtude dessas últimas investigações fake, como eu chamo, né, do judiciário, do STF com Polícia Federal, ser colocado na ilegalidade. Então demonstra que eles estão com preocupação, sim, com candidaturas na oposição. Agora, minha preocupação maior, inclusive uma jornalista de manhã me perguntou, quem era o líder que, em virtude da inelegibilidade do Bolsonaro, hoje se destacaria para frente, né? Marcelo. E eu não tive resposta, principalmente porque eu disse, a maior preocupação para a direita não pode nem ser quem é o líder. E repito, hoje o líder em conteste está aí, né? Mobilizou milhões de pessoas, se considerarmos o Brasil todo, que muita gente saiu às ruas, apesar do Bolsonaro ter dito que não era para sair. Recebi várias imagens de gente na rua. A maior preocupação hoje para a direita, e aí não é só o bolsonarismo, nos livrarmos, existir como oposição. Mas eu disse, porque na Venezuela já não existe mais. Mas tem o Tarcísio de direita, tem prefeitos de direita. Eu disse, na Venezuela também tem prefeitos e governadores de direita. Agora, o que eles não querem é que a direita tenha voz para ter, de fato, o poder nacional e voltar a comandar. Ô Marcelo, deixa eu... E mesmo deputados, senadores, quanto menos o próximo eu vou fazer o Mota. O Mota tá lá louco para fazer uma pergunta para ele. Pergunta, Mota. Cadê o Mota? Marcel. Ei, Mota, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2010, quando eu comecei a me envolver mais com política, eu não via uma direita no Brasil. Né? Aí a gente criou lá o Partido Novo, começaram a surgir movimentos liberais, depois os conservadores começaram a sair do armário, Bolsonaro foi eleito, e quando a direita estava começando pela primeira vez a experimentar uma ação política mais organizada, veio a reação da esquerda, principalmente através do ativismo judicial, né? E causou isso tudo que a gente está vendo hoje. A pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é o futuro da direita brasileira? E emendo outra pergunta, o Novo vai se assumir como um partido de direita? Roberto, para começar, eu nunca tive essa dúvida quanto ao Novo, e o meu mandato de deputado federal, ele reflete isso. Você conhece o Novo desde a fundação e sabe que nós comungamos das mesmas ideias, né? E, obviamente, nós tivemos também aqueles que dentro do partido ou divergiam ou se desvirtuaram e começaram a defender outras coisas que não era a pauta de direita, centro-direita, vai. Então, infelizmente, por um problema de comunicação, principalmente, nós tivemos um saldo bastante desfavorável, principalmente na eleição para a Câmara dos Deputados, para o Legislativo, que é onde a comunicação impacta mais, porque o eleitor está buscando candidatos que o representem, né, nichados, por exemplo, na direita, na Câmara dos Deputados. Já
na eleição para o governo de Minas Gerais, por exemplo, por causa da gestão, por causa da prática de direita lá que o Romeu Zema implementou. Aliás, ele tem vindo aqui com alguma frequência no Pânico, né? E é verdade. Muito legais as entrevistas dele. Ele foi reeleito com tranquilidade. Né? Porque os atos dele, na gestão é mais fácil, agora na comunicação é mais difícil. Eu fui reeleito. Aqueles que conseguiram manter a comunicação bem na direita, né? Que é o que o Novo representa e precisa representar, tiveram sucesso nas urnas. Outros tiveram mais dificuldade. Então, o Novo, sim, está vocacionado para ser esse representante à direita. Eu estou vendo meu Instagram ali no TP, mas é com M no final de Marcel, só para... Aí, Delari, eu falo. Inteligência artificial. Certeza. Não, desculpa. Não, Delari é fantástico. Agora só foi o meu nome que é complicado. O Delari foi o roteirista. Meu nome que é difícil. Não foi o roteirista aqui. O roteirista? Isso aí. Onde que tá? Mas, Roberto, inclusive... Arrumou? Que depõe a rede social. Cadê? Aí, agora ficou perfeitinho. Aí, legal. E aí, assim, agora o Novo, ele tá justamente ocupando esse espaço e em termos de oposição na Câmara dos Deputados, é o partido que tem sido mais coerente dentre todos os partidos na Câmara. A gente tem mantido essa proposta, né, com proposição, inclusive, desculpa repetir, ser redundante aqui, né, mas com ações efetivas, recuperar o partido. Inclusive, Roberto, quero deixar um abraço aqui para o Rodrigo Rezende, que é o presidente do Diretório Estadual do Novo, no Rio de Janeiro. Vai ter um evento grande, encontro estadual dia 16 aí, e para o meu amigo Paulo Ganimi, que foi meu colega deputado federal, e os dois representam muito bem também aquilo que o Novo defende. Ô Marcel, sempre quando a gente traz aqui os candidatos, eles falam que os políticos que eles prestam muita atenção é quando tem povo na rua. O Congresso, como o Congresso enxerga, na tua opinião, essa manifestação de ontem? Eu posso falar pela oposição para começar, porque nós tivemos nada menos do que mais de 100 deputados presentes na manifestação. O número de senadores me escapa, que eu não cheguei a fazer essa contabilidade. Mas pela oposição nós já percebemos um número enorme que já repercute no Congresso automaticamente, né? Mais de 100 parlamentares, juntando senadores, provavelmente perto ou talvez até mais do que 150, é um contingente muito expressivo e, de novo, volta aquele primeiro ponto da união da direita, né? Pessoas, inclusive, de partidos que não são da oposição, deputados e senadores, que estiveram lá. Quanto à repercussão, claro que eu vou sentir mais hoje à noite, quando chegar em Brasília ou amanhã de manhã, quando eu estiver com meus colegas. Sim. Mas o natural é que não tenha como escapar do representante do povo, o tamanho da população que foi as ruas. Sim, mas a canhota ela tem uma vantagem muito grande em relação à direita. Porque o cara da direita... Vamos pegar o Bolsonaro como exemplo. Tá certo. O Bolsonaro é um cara de... Tá ok. Não sei se é de direita ou não, mas Bolsonaro era o cara anti-PT, foi o cara que votou lá, tinha lá a turma lá do Bolsonaro. Tá certo. E a turma do Lula. Certo? Pega de turma. Sim. Pega de turma. Certo. Turma do Bolsonaro e a turma de Lula. A turma do Lula, ele pode falar a maior bobagem do mundo, que foi o negócio de Israel aí. Que foi o negócio do local. Pô, a maior bobagem... Inclusive, eu vim aqui com o pingente... A maior bobagem que uma pessoa podia falar. Isso. O Lula, ele não tem só os caras da política, os amigos do Hamas, ele tem no consórcio o jornalista que defende ele com o nome dele escrito lá em cima. Por qualquer barbaridade que ele fale. Ele defende. O Bolsonaro não. O Bolsonaro falou uma besteira lá, que ele falou várias lá. Qualquer cara diz, Bolsonaro, porque eu sou mais... Eu sou o meu os meus valores são maiores que do Bolsonaro. Então a direita ela perde aí. Ninguém se defende na direita. O cara fala uma besteira. Não age como gangue. É pau. Mas não defende o Lula. Você acha que a esquerda ela veste a camisa, não importa a fala, não importa. Ela tá você lembra a briga que negociar. Então, porque a esquerda tem o cara que manda. Mas só e manda. Mas eu acho, Emílio, o Van Hatten pode falar muito melhor que a gente aqui. As últimas falas do Lula colaboraram para... Claro. Lógico que não tira a importância do Bolsonaro, o que ele leva pra rua. Não, lógico. Mas que, de fato... Fala jornalista que falou mal do Lula. Fala todos. Do consórcio? Também não. É lógico. Não, tem um mas. Vai ter um mas. Ele faz um malabarismo. Ele fala, olha, o Holocausto não pegou legal, mas a Palestina, ele acha sempre uma argumentação. Malabarismo argumentativo. Lógico. Mas você acredita que as últimas falas colaboraram? É um momento assim que prejudicou o Lula? Sim, sem dúvida. Aliás, eu ia dizer, eu recebi isso aqui do chefe da divisão política da Embaixada
de Israel essa semana, que é um pingente Bring Them Home Now, sobre os reféns. Boa. Né, israelenses que ainda estão em Gaza e que nunca são lembrados pelo pessoal, né, quando defendem o Hamas, quando defendem... Os palestinos eu mesmo defendo, é óbvio que eu vou defender os palestinos, eu defendo o povo palestino que é refém de um grupo terrorista hoje, gente. Claro. Né? E muitos dos quais, inclusive, lamentavelmente, doutrinados. Eu estive em Israel um mês antes de começar a guerra, um pouco menos do que isso. Se você for pensar, o que aconteceu nos últimos 15 a 20 anos em Gaza, porque o Hamas tomou o poder lá em 2007, expulsou a oposição ao Fatah, tá? Arrastou pelas ruas, inclusive. Não foi na paz. Não foi na paz. Não foi na democracia. Venceu na democracia, supostamente, porque teve eleição, e depois, na guerra, expulsou o Fatah, que era o oponente do Hamas. Então, 2007 até 2023, pensa bem, são 16 anos, certo? 15, 16 anos. Quem tinha na época 5, 6 anos de idade, as crianças lá foram doutrinadas pelo Hamas. 6 mais 16 tem 22 que são esses terroristas que mataram. Então, eles também, eu não vou dizer que são vítimas porque seria relativizar o que fizeram. Agora, foram doutrinados. Nasceram com essa guerra. E o que você me fala do estudante americano, que tem o mesmo pensamento? Mas é isso que o PT gosta. O PT gosta de doutrinação. O estudante lá onde o Sam estudou em Harvard. O estudante de Harvard tem o mesmo pensamento... Não todos, mas cada vez mais. 70%. Cada vez mais. O Sam, 70%. Eu não sei se você viu uma pesquisa. Eu vi uma pesquisa esses dias, te mando os dados. Depois não vou saber dizer corretamente os percentuais. Eu só sei que de 2015 até este ano, 2015 a 2020, só 8 anos. Dentre os eleitores republicanos, perto de 70% não confia mais no diploma universitário. O número dos democratas é 30, 40, algo assim, mas também aumentou nesse período. Mas é um período de 8 anos, você vai pensar que entre 60% e 70% dos eleitores conservadores dos Estados Unidos são em torno da metade da população, não confiam no diploma. É porque tem algo muito errado na educação. Porque a educação não pode ser ideológica. Então, mas ela é. Ela é. Não aí pode. Tá. Aí eu acerto da esquerda. Nas áreas mais puras do conhecimento, assim, matemática, eu acho que ainda não tem essa invasão, mas preocupa. Eu ia te perguntar o seguinte... É que é difícil dizer que 2 mais 2 é 5. Exato. Mas tem aí. Isso é coisa de George Orwell, inclusive. 4 para 13 dá 7. Mas isso aí... Mas essa história aí, o papai Fidel ensinou pro Hugo Chávez, que o Hugo Chávez, ele queria ganhar na porrada. Ele queria ganhar na guerra. Papai falou, senta no meu colo. Vem aqui. É na escola. Escuela. Ele fala escuela. Ele fala escuela. É na escuela que tu ganas. Sim. É na escola que tu ganas. Aí manda professor de Cuba para lá. Aí tem professor de Cuba, foi para lá. Aí fez a cabeça da molecada. E agora, meu amigo? Já era. Mas vamos voltar para a comunicação, Emílio. Só um break. Mas eu tenho uma pergunta boa. Você tá um professor. Mas depois eu tenho que fazer o break? Tenho que fazer um break? Então eu vou fazer um break especialmente para Marcel Van Hatten. Escreva o nome certo, que a turma aqui foram educados na escola do papai Fidel. Marcel Van Hatten, 1.200.000. Porra, você tem seguidor pra caramba, hein? Platinado. A gente continua aqui. Você da Rede de Rádio Aguarde, já a gente volta. O Platinato. Pois não, professor. Muito bem. Marcelo, estava ontem no Rio Grande do Sul, churrasco com sogro, com os amigos do sogro, todo mundo vem da Jovem Pan, bandeira do Brasil, alguns, camisa do Brasil, mas a pergunta que em determinado momento ficou é a seguinte: legal, muita gente, chama muita atenção, é uma mensagem. Agora, você como um dos líderes da oposição, o que vai mudar na pauta? Qual que é a principal pauta da oposição? Agora vai voltar. Você tem um monte de pauta, teve gente pedindo impeachment. Não sei se você viu, logo depois do happy hour que o... Lira. Com o happy hour do Lula com o Lira, já foram mais 20 bilhões de emendas. Já foram mais 20 bi. E aí, de forma prática, assim... Parece que o dinheiro não acaba, né? Mas vai acabar. De forma prática... Durante a Dilma acabou. Porque a gente sabe que... mas mudaram já as regras, não tem mais teto de gasto. A questão é, de forma prática, o que é a maior luta? Porque às vezes eu percebo que começa a entrar em várias pautas pequenas concordo com você. E dissipa a força.
E aí você não consegue... Tanto é que o governo passou tudo. Passou gasto, passou aumento de imposto, passou tudo. Assim, não teve nenhuma grande pauta do governo que não foi votada com sucesso. Então, o que a oposição pretende fazer esse ano? Porque ano passado, diríamos que foi uma lavada do governo em cima da oposição. Certo. Bom, vou responder essa, depois eu posso voltar para a questão do local, só que eu tinha um raciocínio que eu queria fazer sobre a questão da comunicação do Lula. Eu propus a CPI do abuso de autoridade e hoje, ou no máximo amanhã, eu já combinei semana passada com o Arthur Lira, eu vou conversar com ele para entender se ele vai instalar ou não. Na minha visão, essa é uma pauta prioritária e a oposição se articulou bem para a gente poder obter as 171 assinaturas e protocolar ela. Demorou, é verdade, infelizmente teve que acontecer até uma morte no meio do caminho, que foi a morte do Clezão, né? Mas a gente conseguiu as assinaturas e, na minha visão, esse é um dos temas mais importantes, porque é um tema não só legislativo, mas de investigação para botar os pingos nos is. Eu discordo, assim, parcialmente da tua fala, apesar de também ser muito incisivo nessa questão da oposição ter estratégia, mas eu não acho que o governo deu um banho na oposição, não. Acho pelo contrário, mas também muito por causa dos erros do governo, a oposição saiu ganhando. Tanto é que a própria popularidade do Lula, em muitas das pesquisas aí, demonstra que já cedeu bastante desde que ele assumiu, né? E ele tem privilegiado falar para um cercadinho e está ficando cada vez mais isolado. 20,5 bilhões em emendas só no primeiro semestre, foi aprovado sexta-feira. Quanto isso é papel da oposição, o quanto isso é erro do Lula, nós vamos, né, debater e provavelmente vamos chegar a um acordo que a oposição precisa ter mais estratégia. Agora, é preciso elencar as prioridades para esse ano e até o final do mandato e saber que a gente está andando contra uma máquina de distribuir recurso e de privilégios e de ministérios que é muito grande e nós precisamos continuar contando com os erros do adversário, que não são poucos, né? A gente vê uma falta completa de articulação política hoje do Lula, que é só na base essa das emendas e aos trancos e barrancos. Eu sei que é muita grana, eu sei que vai irrigar muitos municípios do interior e inclusive acabando com essa divisão ideológica, porque a hora que chega esse dinheiro lá, o eleitor, né, representado pelo seu vereador e pelo prefeito, não está interessado, se veio do PT, se veio do MDB, está interessado que o dinheiro veio, mas o dinheiro também acaba, como eu disse antes, né? Vai gerar crise econômica. Se você falar com o setor privado aí, eu não conheço ninguém que está otimista, ou muito poucos. Sempre tem alguém que está ganhando com isso aí, mas muitos poucos que estão otimistas. Isso já dá um sinal muito grave de que essa bonança aí vai levar a uma crise econômica que deve botar o povo de volta na rua. Boa. Deixa o Mota vai fazer, mas você completa. O Mota tá lá no Rio. Manda a pergunta, Mota. Marcel, uma das coisas que atormenta a vida do brasileiro e para a qual me parece que a maioria dos políticos é completamente insensível é o crime. O crime, todo mundo... Eu fui a São Paulo no final de semana, fiquei impressionado com a quantidade de amigos que eu tenho aí que tem carro blindado. É uma loucura o que a gente vive no Brasil. A minha pergunta é, existe no Congresso Nacional um senso de urgência em relação a isso? A gente pode ter esperança de que algum dia no futuro o Congresso faça uma reforma geral nessa vergonha que é a nossa legislação penal? Existe sim, Mota, e a aprovação do fim da saidinha, dos saidões agora no Senado, apesar dos atenuantes, foi um excelente sinal. E ele volta para a Câmara o projeto e o Derrite, que é secretário de Segurança de São Paulo, já disse que quer voltar para a Câmara para ser relator. Falou aqui também? Falou ontem, né, comigo, quando a gente se encontrou na manifestação, e inclusive para voltar ao projeto original, porque ele foi relator originalmente e tem umas atenuantes ali que eu mesmo discordo. Então, essa história tem que acabar. E quando você vê aí os criminosos dizendo, ou quem tem parceria com os criminosos dizendo que o projeto é ruim, é porque tem que andar, né? Mas, infelizmente, a troca de governo para um governo leniente com corrupção, leniente com criminalidade, incentiva também o aumento da insegurança pública. E esse é outro sinal, né, de cansaço da população com esse modelo aí do PT. Agora,
Infelizmente, as coisas têm acontecido muito rápidas no Brasil, né? Inclusive essa fuga aí absurda do presidente. Sim, mas você sabe como é que a imprensa... A Venezuela foi assim também, gente. Foi rápida a questão do desarmamento e da violência. Isso que o Mota falou, você sabe como é que o consórcio... O consórcio é a turma da... Claro. A turma da imprensa. Você sabe como ele chama agora, é isso? Populismo carcerário. Agora, esse é o nome, viu, Mota? Esse é o nome aqui, ó. Inclusive aqui, os amigos do Hamas. Temos os amigos do Hamas. Não, mas isso aí é um populismo carcerário que você está tentando fazer com esse assunto. O que você ia falar da comunicação? Do Holocausto. Eu queria tocar isso, porque para mim foi absolutamente proposital o que o Lula fez. Tá? O pessoal, inclusive, do consórcio, né, da mídia, da grande imprensa, tentou inicialmente dizer, pô, ele escorregou quando sai do discurso. Tropeço. No improviso. Vocês viram que não colou, né? Não colou por quê? Porque foi proposital. Exato. Agora, por que foi proposital? Alguns motivos, mas eu diria que os dois principais são: ele quer manter essa imagem, que ele tem a coragem de falar esses maiores absurdos e representar o tal do sul global, que eles estão chamando, né? E que são, na maioria, nações autoritárias, países pobres, subdesenvolvidos e com lideranças autocráticas também, né? Mas outra coisa que ele consegue atingir com isso é normalizar a acusação de que Israel está fazendo genocídio. Porque ele falou uma coisa tão mais absurda, aliás, mais absurda, porque falar que é genocídio já é um grande absurdo. O que Hitler fez foi um genocídio também, mas foi o tipo mais escabroso que se tem registro na história recente, que ele começa a normalizar essa ação estapafúrdia também da África do Sul lá na Corte de Haia, dizendo que o que Israel está fazendo é genocídio. Então vocês veem como essa batalha da comunicação é muito difícil de enfrentar no terreno deles, né? Porque eles sabem fazer ela bem. E ele botou esse bode na sala, agora tirou, não fala mais, mas continua falando de genocídio como se isso fosse uma coisa absolutamente normal. Não tem nada a ver com genocídio. O que está acontecendo lá é a reação de Israel contra o Hamas em Gaza, e pior, quem está possibilitando essas mortes todas de inocentes é o grupo Hamas, porque ele usa os inocentes como escudos. Sim. Como escudos. Quando ele cita o Hamas, ele fala baixinho, né? Tipo, falar, é terrorista, não mas... dizem que o Egito tem uma fronteira fechada porque Gaza. A fronteira de Gaza não é só com Israel, não. E quem conhece muito melhor o Hamas do que, inclusive, qualquer judeu israelense são os egípcios, porque grande parte dos terroristas do Hamas vem de lá. Por que ninguém critica o Egito, por Exatamente. Exemplo? Então, eu queria ter feito esse comentário, desculpa voltar no tempo aí, mas eu achei que era pertinente, porque tem poucas pessoas se dando conta de que o que o Lula fez foi absolutamente proposital, pensado, e ele está com agora esse discurso do genocídio, validando outro discurso que é absurdo, mas está parecendo agora que é normal. Mas é a técnica, a narrativa que ele defende. Precisa criar uma narrativa. Exatamente. E ele criou a dele. Vai até o final. Se acontece da direita estar de volta com a máquina na mão, quais erros você acha que não podem ser cometidos? Brigar com o artista? Brigar com o consórcio? Lá vem na ele, sua visão, Deputado quais Boquinha. que não devem ser cometidos mais? Deputado Boquinha. Vai ser vereador. Boquinha de urna. É o seguinte, não pode. Tem uns que não podem brigar. Boa. Se a emenda não é ilegal, tem que começar a ajudar todo mundo. Tem coisas que dependem de estratégia, você não pode comprar todos os inimigos ao mesmo tempo, né? O que o Emílio disse há pouco também é verdade. Foi um erro, o senhor concorda? É que são inimigos demais, você não tem como administrar tudo ao mesmo tempo. E não quer dizer que você esteja errado e os outros estejam certos. Pode estar todo mundo errado, mas você vai por ordem de prioridade daquilo que você consegue alcançar. Isso se chama estratégia, e para isso você tem que estar bem cercado de aliados, né? Inclusive de aliados que... Aí entra o que o Emílio falou antes, tá? Que tenham capacidade de fazer a crítica, mas no particular de preferência. Porque quando o cara chega a fazer uma crítica no privado... Lavar roupa suja. Mas não pode lavar roupa suja. Não pode. Mas muitas vezes ela acaba acontecendo, sabe por quê, Emílio? Porque o cara já tentou tantas vezes no privado, já tentou tantas vezes se acercar, que aí chega um momento e diz, não, mas eu não posso participar desse negócio. O líder que está lá na ponta não pode deixar chegar nesse ponto. Ele tem que saber ouvir a crítica que vem internamente, e ainda que não concorde com ele, ela eventualmente dizer, não, mas tu tem algum, sabe, tem algum fundo de verdade aí, eu vou tentar melhorar aquele. Essa é a função do líder. Não estou aqui para ensinar ninguém, eu posso estar completamente errado. Mas o fato é que o que eu percebo nas posições de liderança, tanto empresariais como políticos, você critica no particular quem está do teu lado
e elogie em público, certo? Agora, se você quiser nutrir relações com adversários, você faz o contrário. Você critica em público, mas no particular a política é essa mesma. Boa vizinhança com o cara que você vai ter que construir consenso. Então, se o cara é teu aliado, tenta o máximo possível elogiar em público e criticar no particular. Ô Marcelo, deixa eu só perguntar, nessa questão dos aliados mesmo, a gente sabe que assim, num passado próximo, o Bolsonaro teve problema com essa galera que estava perto dele, só para poder se candidatar, ganhar votos e tudo mais. Você acha que agora esse time, existe alguém ainda assim nesse time, ou você acha que não? Porque que nem no exemplo que você citou mesmo. Quando teve aí esses aliados que o Bolsonaro tem agora, que nem ontem tinha uma porrada de gente lá com ele. Você acha que ele pode confiar nessa galera toda? E aí a gente pega o exemplo assim, quando teve o lance com o Deltan, não tinha essa galera toda com o Deltan. Exato. E a gente tá falando de direita. E o Deltan aí agora, ontem, viu? agora, quando é o Bolsonaro, a gente tem, tipo, muita gente. Você não acha que ainda tem gente tentando só pegar carona? Olha, o Deltan tava lá ontem, inclusive. Eu achei muito positivo. O Zema tava lá. Vou falar pelo novo. Eu, Zema, Marina, Deltan. Então, Marina Helena, que é aqui de São Paulo, né? Então, assim... eu acho, pode ter gente que esteja ali para pegar carona. Isso, infelizmente, faz parte da política. O oportunismo nunca vai deixar de existir. Mas eu não acho que foi o caso de 99% das pessoas que estavam lá para mais. Por quê? Porque está todo mundo entendendo que a coisa é muito maior do que só o Bolsonaro. E, na minha visão, o Bolsonaro melhorou muito também. Não desde a derrota na eleição, mas antes disso, inclusive. Quando no segundo turno conseguiu, diante das câmeras, pedir desculpa por falas que talvez tivessem atingido algumas pessoas que não se sentiram bem com elas e que nós sabemos que acabaram fazendo com que ele perdesse muitos votos. Eu conheço pessoas que, lamentavelmente, votaram nele em 2018 e não quiseram votar em 22 por alguma coisa que ele falou, fosse na pandemia, fosse fora dela, no cercadinho. Então, eu acho que ele evoluiu muito também nesse ponto, assumindo algumas... Todo mundo erra, a gente tem que saber assumir os nossos erros. Isso é muito maior do que você continuar no caminho que não está te trazendo benefício. Então, eu entendo que há um amadurecimento na direita. E lembrando, a direita ela é muito recente no Brasil. O Mota que falou, né, que em 2010 não tinha nenhum partido de direita. Cadê o Mota? 2014, Mota, eu fui candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Se não me engano, o Paulo Eduardo Martins foi candidato a federal pelo Paraná. Não, 2010 foi isso? Ou 2006, agora nem lembro. Não, isso foi 2014, eu já tinha concorrido em 2006. 2014. E o Raio Privatizador foi candidato, que eram os 3 candidatos, você lembra disso? Que eram os 3 candidatos que eram vistos como os candidatos de direita em todo o Brasil, gente. Então, mas isso aí... Olha a diferença pra hoje. Mas isso aí foi uma puta enganação com o povo. Por quê? Porque a semântica, o problema é a semântica, o problema é entender as coisas. Por exemplo, para o povo, a direita... era o Geraldo Alckmin. Isso aí. Tem uma fala do Lula que é sensacional. O Lula mais mocinho. Ele não tava com essa voz. É o segundo Lula. Ele ainda era aquele Lula velho. Sim. E ele fala o seguinte, ele fala, estou muito feliz. Isso aí. Ele era voz boa. Era voz forte. Estou muito feliz porque pela primeira vez 2 candidatos de esquerda vão disputar a presidência da República. Isso lá no passado. Uma das poucas vezes que ele não mentiu. Dilma Rousseff e Zeraldo Alckmin. É isso. Era o Zeraldo Alckmin? Era o... Ele fala que não tinha ninguém de direita. Não tem um de direita disputando. E os trouxas com as bandeiras do PSDB pela rua. Tocando voando. Aí que tá. Eles engabelam a gente e eles querem o Brasil pobre. Comunicação, de novo. Pobre, eles querem a gente pobre. Eles querem... Mas tem alguma coisa. Tem aquele Bukele maluco lá que mandou aquela prisão. Sim. Sabe o de El Salvador? Sim. Fez uma prisão, tá prendendo bandido. Tolerância zero. Vê aí como é que a população vai analisar esse negócio, porque, pô, é difícil ganhar nessa conversinha da canhota. Você sabe, meu. Sim, de novo, 2 coisas sobre isso. A primeira coisa, você completa a razão, que é o discurso do Lula e da esquerda de fazer a esquerda parecer direita. Né? Essa engambelação que aconteceu. E nós lá atrás já sabíamos disso. O Roberto Mota, inclusive, desde 2010, certamente acordou para isso. E eu também já vinha com essa
percepção, aliás, Olavo de Carvalho foi um cara que abriu os olhos de muita gente para isso, para o fato de que havia ali 2 projetos de esquerda disputando. E a segunda coisa é a seguinte, eu falei do raio privatizador, que era o Paulo Batista, se não me engano, o Paulo Martins e eu não estou dizendo que só éramos nós de direita disputando, estou dizendo que nessa nova leva éramos os 3, digamos assim, precursores no cenário, mas havia gente de direita na política, sim. Inclusive, alguns são colegas meus até hoje, são colegas hoje, que têm 6, 7 mandatos. Só que não se comunicavam como sendo de direita e não tinha... Era muito difícil você encontrar espaço. Porque as redes sociais começaram a permitir essa liberdade das pessoas falarem. Antes você ia na mídia tradicional, e dizer que você era de direita, você era conservador, você nem passava pela porta. Não passava pela porta. Controle, então tinha que fazer de conta que você não era. Então nem é culpa desse pessoal que hoje, inclusive alguns do caminhão de som. Tem gente com 5, 6 mandatos de deputado federal que estava lá, que sempre foi de direita, mas ninguém reconhecia como de direita, porque só existia a grande mídia e não tinha rede social onde ele pudesse se comunicar dessa forma. É isso aí. Mota, quer fazer mais uma pergunta, Mota? Quero sim. Não, e só dizer que isso aí que o Van Hatten está falando é fundamental. Gostei muito que ele falou da importância da linguagem, né? Porque como é que você vai falar sobre segurança pública, punição a criminosos, quando a expressão usada para se referir a presidiários, a criminosos presos, é reeducando? Você já perdeu de cara essa batalha, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, Marcelo, você é um cara que tem um nível intelectual, cultural muito acima da média, você conhece o cenário aí fora, e eu queria te perguntar, como é que você está vendo a situação das democracias ocidentais? Porque aqui a gente está numa situação complicada. Os Estados Unidos também está, né? Perseguindo o Trump. O Canadá está virando uma ditadura woke. A Austrália também não está fácil. A Europa está em pé de guerra. Para onde é que a gente vai? Roberto, essa situação que a gente está vivendo no mundo é muito delicada. Na minha visão, nós vivemos um momento de reflorescimento das democracias com a explosão das redes sociais. E, aliás, tem uma edição da Foreign Affairs, acho que de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, fantástica, uma série de artigos tratando desta revolução nas redes sociais, da comunicação social, como a maior revolução histórica desde a última revolução industrial na virada do século anterior para o passado. Então, nós temos uma revolução que vai afetar profundamente as relações políticas e sociais, aliás, já está afetando, como aconteceu lá atrás com a industrial. E essas revoluções têm fases internas. Então, a primeira fase foi de reflorescimento da democracia, foi de reflorescimento do combate, né, aos privilégios, o establishment. A gente viu aqui no Brasil com a Operação Lava Jato, talvez seja o maior exemplo, né, que nós podemos citar. Só que a segunda fase é de reação desse establishment, né, ao que aconteceu. Então, o constrangimento que aconteceu antes, quando o rei estava nu, quando as redes sociais começaram a mostrar o que era o poder mesmo, a corrupção, as relações espúrias, a reação a isso foi o quê? Dobrar a aposta e perder o constrangimento. Então, hoje o que a gente vê no Brasil, os ministros do STF, né, em geral, até me pergunto se tem outro ministro além do Alexandre de Moraes, porque eu acho um absurdo que nenhum outro fale sobre o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Se tivesse um ministro do STF que se dignasse a falar alguma coisa sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades, já teria um freio nas suas ações. Mas, enfim, também a cúpula do Congresso Nacional e o executivo hoje representado pelo Lula e todos aqueles que o cercam demonstram que perderam o constrangimento e agora estão reagindo a essa revolução nas redes sociais, tentando censura, e isso acontece no Brasil, isso está acontecendo na Rússia já há mais tempo. A Rússia tem outra cultura, então conseguiu superar mais fácil essa fase. O Navalny agora, inclusive, morto na cadeia. A China, né, nunca precisou passar exatamente por isso, porque logo chegaram as redes sociais, firewall, né, grande muralha da China para todo mundo, e assim por diante. Então nós estamos vivendo um momento delicado. A minha esperança é que nós migremos para uma nova fase depois, essa é a segunda, em que nós não tenhamos mais a ingenuidade que tivemos na primeira fase, principalmente que no caso brasileiro da Operação Lava Jato, achando que não haveria reação. Houve, ela está acontecendo agora. Então precisamos nos organizar, fazer estrategicamente o papel de democratas e liberais que somos para superar esses desafios que estão aí pela frente. Mas você não acha que essa manifestação é meio... Se você pegar tudo isso, toda essa história, tudo isso que você falou, sim, e ver aquela galera, é meio Mahatma Gandhi, não é? Não é? Aquela galera na rua sem
sem tocar em muito assunto, aquele povo, aquela gente andando, aqueles caras com as bandeirinhas, sem falar muita coisa. Agora, é meio... Não é? Não é? Pensa o seguinte... O difícil é pra frente, mas pra frente, meu amigo. Nós tivemos, Hong Kong talvez seja um exemplo. Eu quero sugerir aqui, eu sempre sugiro algum livro, trago aqui. Assistam o filme The Hong Konger, que é feito pelo Instituto Acton, que é sobre um empresário de Hong Kong. Ele veio da China, com a mão na frente e outra atrás, foi trabalhar em Hong Kong, um país livre, criou o maior império, primeiro no setor têxtil, depois de comunicação, tá? E liderou os protestos em Hong Kong contra a China depois que o Reino Unido saiu. Vocês conhecem a história de Hong Kong? Se não, é importante, quem puder assista o documentário The Hong Konger. E demonstra como ele foi pra frente, liderou os protestos com os guarda-chuvas. Hoje, infelizmente, ele está preso, porque na China... Infelizmente, é bilionário, empresário católico, um cara de valores, preso. Só que lá a China está num outro estágio, lamentavelmente, de autoritarismo. Não é o caso brasileiro. Então, se nós não quisermos seguir o rumo de Hong Kong, assista The Hong Konger. Nós precisamos fazer a nossa parte aqui no Brasil. Mas você sabe que não achar que é só ir pra rua, aquela coisa. Tem que se organizar, tem estratégia. Mas o chinês... Eu tenho minhas fontes da China. E o chinês fala o seguinte: Emílio, China é mola numa gaiola. É como o passarinho. Passarinho na gaiola nunca saiu da gaiola. Brasil diferente. Brasil democracia. Brasil conhece democracia. China nunca teve democracia. Não tem democracia China. Eu tenho minhas fontes. Fala muito mal português. Meio alemão. Mas é meio alemão. Galantia. Eu acho que só um ponto de vista que é uma fonte chinesa. Ele tem razão, porque comparando com a China, o Brasil é uma democracia, tá? Mas nós temos que lembrar de Raimundo Faoro, dos donos do poder e toda a história realmente anterior do Brasil. O Brasil não é bem uma democracia, não. Quando eu comecei o mandato de 2019 como deputado federal, eu já comecei a perceber como conversas entre quem está na cúpula do poder, e nem tinha começado inquérito de fake news, não. Às vezes uma conversa do presidente da Câmara com o ministro do Supremo Tribunal Federal resolve muito mais do que aquilo que está escrito na Constituição, só para dar um pequeno exemplo. Então nós vivemos uma democracia muito falha. Você fala dos jantares. Hoje nós... as coisas se resolvem muito mais ali do que pela lei e pela regra. Nós não gostamos de regra no Brasil. Nós até queremos para os outros, mas quando é pra gente, isso vale para todo mundo. É cultural esse negócio aí, tá? Isso é cultural. Então, eu concordo com teu amigo chinês quando se compara com a China, mas sob o ponto de vista da comparação própria, nós precisamos evoluir muito mais ainda para ter uma cultura verdadeiramente democrática e de Estado de Direito. Do sistema, né? Do sistema e da cultura do povo mesmo. Nossa cultura, né? Nossa cultura, gente. Cultura do jeitinho, cultura do... Coronelismo. E eu não tô querendo relativizar o que acontece hoje lá em cima. Não tem nada a ver. Não, mas vamos... Tô falando da nossa cultura mesmo. Patrimônio... Quantas vezes você acha que eu fui pra rua pedir voto e o eleitor me pediu uma dentadura, me pediu um óculos, me pediu pra furar fila no SUS, qualquer coisa assim? Sim. O eleito infelizmente não, felizmente, porque sim que é uma democracia, né, é reflexo do eleitor. Né? E não quer dizer que o cara é do PT, apesar de no PT acontecer muito mais. Do PT? Eu digo, não quer dizer que o cara é do PT porque tá pedindo uma dentadura, um óculos, entendeu? Pela necessidade, pela falta de cultura política, quantas pessoas você acha que o PT põe na rua, na Paulista? 13. Poxa vida. Você me falou 3 mil. Não sei. Quantas você acha que o PT coloca na rua? 4 milhões. A última vez que a gente viu era nenhuma quadra. Então. Era... Porque não tem mais proposta. Não tem mais. Gastou toda a última proposta foi Ilinili. Essas coisas. Não é? O Ilinili foi a última proposta. Pegando o celular. Vai falar para um cara normal que é o Ilinili a proposta do cara. Ele fala, meu amigo... Virou isso. É triste quando os caras têm que torcer pela baleia. No inquérito contra o Bolsonaro. Que é isso aí? Não, eu só trouxe a cronologia dos abusos de autoridade. Olha que bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar. A lei de abuso de autoridade. Só para estar preparado. O dia que você for um deputado federal, você vai ter um negócio bonito. Olha que pasta bonita. Então vou organizar, vou elogiar a Ornella, que é minha assessora legislativa, que preparou para mim o material. Ô Marcel, obrigado por você ter vindo. Você sabe que sempre é legal você vir aqui. Obrigado. Dá um prestígio aqui pro programa. Imagina, prestígio é meu. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte lá em Brasília. Continue com o seu trabalho. Obrigado. Tá? E vocês também adoram vir aqui. Gente. Obrigado mesmo. Tá aí o Instagram dele agora. Já vou para o aeroporto.